Continuando com a montagem do motor da Kombi 1997, agora eu tenho as bielas no virabrequim. No vídeo passado a gente montou essas peças aqui e agora chegou a vez do virabrequim com as bielas. As bielas já estão todas elas limadas, porque tivemos aí uma questão de peso e então agora falta a última, que ela era a mais pesada, pesando 607 gramas, contra 580 da mais leve. Todas elas estão com o mesmo peso, mas eu coloquei aquela no lugar do que seria a mais pesada. Mas tanto faz, devido que as bielas têm o mesmo peso. O teste é esse aí, ela tem que cair com o próprio peso, assim diz o manual Conheça Seu Volkswagen. Eu não montei a última, porque eu estava fazendo o teste, que é com essa ferramenta, também conhecida como Plastic Gauge. Por quê? Eu preciso saber quanto é que tem de folga nessas bielas, que é a folga entre a bronzina e o virabrequim. Então, o fato dela cair aqui, ela me indica que está ok, mas eu preciso saber quanto é que tem de folga. E para saber, existe várias ferramentas, mas a mais prática para mim é aquela dali. Então você coloca o fiozinho aqui e aí ela vai fazer essa marquinha desse outro lado, que é a capa. Só que medindo aqui e medindo lá, que aí você vem com a régua e vai passando a régua até que o tamanho aqui coincida com esse aqui. E eu consegui uma medida de 0,38 milésimos. Mas pela conversão a gente fala 0,38 centésimos de milímetro. Essa marquinha, depois é só passar um pano, alguma coisa aí que sai. Então não tem muito com o que se preocupar. Ah, mas eu não tenho isso aqui, eu tenho um relógio comparador e súbito, dá certo? Dá também. Só que o relógio comparador e o súbito têm uma tolerância que pode ser para mais ou para menos, e aqui não. Aqui apertou, é isso aí. O que você não pode fazer na hora que você apertar é fazer isso. Aí você perde a referência. Então na hora de apertar, você tem que apertar tudo bem certinho e não fazer esse movimento. Então depois que você pega a manha ali, fica fácil. Agora eu vou montar a biela do cilindro 3. Então aqui eu tenho o cilindro 3, eu tenho o 1, eu tenho aqui a do 4 e aqui eu tenho a do 2. Todas elas têm aqui a referência para cima. Essa aqui eu tive que apagar e eu fiz aqui um cortinho para mim saber, porque essa aqui eu tive que limar bastante. Então agora eu vou fazer a montagem e torquear aquela biela e estará pronto a montagem do virabrequim. Após fazer a montagem da última biela, que era do cilindro 3, fazer o torque delas, então a gente só reconfere se está caindo rápido, porque às vezes acontece dela ir devagarzinho. Então aqui está normal. Então aí está feito a montagem e a gente tem então uma folga entre o virabrequim e a bronzina de biela de 0,38 centésimos. Se tivesse uma forma da gente replicar o teste aqui, seria menor do que essa folga que tem aqui. Bem menor, porque a gente não percebe nenhuma folga fazendo esse movimento na biela. Então aqui
o virabrequim está montado e agora a gente vai partir para o bloco do motor. Então, a princípio, essa é uma das piores partes, que às vezes acontece de travar a biela aqui quando você faz o aperto, e aí começa a ida até a retífica. Neste caso aqui a gente conseguiu êxito, e isso tem muito a ver com a retífica, não é a minha montagem. Não adianta eu falar, ah, eu sou bom e eu consegui fazer. Não, aqui quem fez a montagem disso aqui foi eu, mas os ajustes de folgas foi a retífica, porque eles têm lá o cálculo deles e eu usei essa bronzina aqui. E tudo que eu tive que fazer é limpar bem o virabrequim e fazer a montagem. Então, por isso que você depende de uma boa retífica para fazer essas coisas. Senão você começa um monta e desmonta e aí você aperta aqui com a mão mesmo, já trava. Acontece muito disso. Então, às vezes, você pode colocar a bronzina aqui e apertar com a mão e ele trava. Aí você faz um pouquinho mais de força e trava mais ainda. Outras situações só acontece quando você dá o torque de 5 kg. A gente usa o torque de 5 kg em cada porca. E aí o que acontece? Ele trava. Então assim, são situações e situações. Neste caso aqui, a gente teve êxito porque não aconteceu isso. Mas às vezes acontece. Então por isso que você precisa de ter uma retífica boa. Então, por enquanto aqui eu só estou fazendo montagem, não estou ajustando nada, absolutamente nada. Isso aí é tudo graças à retífica que faz o serviço bem feito e aí colabora na hora da montagem. Se não, você começa, tira essa biela daqui, põe ali, tira dali, coloca lá e começa e vai e vira. E no final você tem que voltar na retífica porque não dá. Porque às vezes acontece de ter umas diferencinhas aqui que você inverte a biela e dá certo. Tem situações que nem assim você vai ter sucesso. Então neste caso aqui a gente teve sucesso nessa primeira etapa. Então isso é muito bom. Mas de modo geral é sempre a mesma coisa. O que mudou hoje é que esse virabrequim ele é inteiro 0,25. Então as bielas são 0,25 e os mancais 0,25 também. E o bloco também é 0,25. Senão a gente ia ter bielas de 1 milímetro, enfim. Ou, igual teve uma situação aí, de dois mancal ser de uma medida e os dois aqui da ponta de outra medida. Já montamos o motor assim e está funcionando até hoje. Agora a gente vai preparar tudo para colocar no bloco e começar a fazer a montagem lá agora. Eu vou começar colocando aqui o pinhãozinho do distribuidor. Ele vai com duas arruelinhas. E como visto, ele tem um lado maior e o lado menor. Normalmente é só você ir conduzindo ele aqui que ele desce certinho. E ele já está na posição. Só que ainda eu preciso ajustar ele aqui com o distribuidor. Quando a gente desmontou esse motor, ele tinha uma folga grande aqui assim. E agora a folga foi resolvida. Então aqui até certo ponto a bronzina desce e depois ela encaixa aqui. E agora a gente não tem mais folga para nenhum lado. E ela vem com uma relativa pressão. Mas assim, não precisou fazer jaqueta. Apenas foi passado para a próxima medida, que é 0,25. E foi trocado a bronzina. Então agora é só descer, dar uma rodadinha nela aqui assim, ó,
que ela vai encontrar o pino e vai descer. E aí já está pronto. Agora o que eu vou fazer é colocar o virabrequim aqui para fazer ele coincidir aqui e se assentar no bloco. O virabrequim já está na posição. Eu já tenho essa bronzina já no lugar. Essa do meio também. Essa daqui, que ela é um pouco mais chatinha de posicionar, e essa aqui também. Aí por aqui você olha para tentar observar se ela está encostada no bloco. Totalmente. A mesma coisa desse outro lado. Você olha lá para ver se ela está de fato até o fim. Aí puxando aqui, você olha por essa outra parte e tenta observar da melhor forma se está também até o final. E essa outra aqui também. Uma coisa que vai dizer se está posicionado ou não, embora engana um pouco, se você não prestar atenção nesses detalhes, essa aqui, aquela dali, essa aqui até o final, se ela desceu totalmente. Outra coisa que você pode observar também é o meio da bolinha. Essa posição aqui é bem parecida com essa daqui. Então são as coisas que você tem que prestar atenção antes de continuar. O meu rotor está apontado para o segundo pino da bomba. A chaveta está toda para baixo. Automaticamente aqui eu tenho o cilindro 1 todo para cima. Então, tomando essas questões, o virabrequim ele tem que ter esse jogo. E não pode ser muito duro para fazer isso aí, tem que ser fácil. Tá? Uma outra forma que você pode fazer também é pegando por aqui, ó, e fazendo isso aqui com o rotor. Aí o virabrequim vai trabalhar lá, girando aqui. Então, para ver que não tem nada prendendo. Eu posso fazer isso aqui tanto por lá, como por aqui também. A questão aqui agora é a seguinte. Essa parte já está montada. A princípio, tem tudo para funcionar bem. O virabrequim está fácil de girar aqui. Claro que para fazer isso aí com uma mão só é um pouco trabalhoso. Quando você estiver fazendo essa operação, cuidado para que a biela não bata ali, senão vai tirar da posição o virabrequim e você vai ter que fazer todo o trabalho de volta. Mas aí se você acertou a primeira vez, a segunda já é mais fácil. Porque sempre a primeira vez é tudo mais difícil. Mas o fato é que aqui você já tem os ajustes para isso aí. Naquela questão que eu digo quando tem folga no virabrequim que atrapalha o ponto de ignição, é por causa disso. O virabrequim vai para trás, o ponto aqui também mexe e mexe bastante. E aí no carro é um problema. Claro que aqui é um motor novo, a gente acabou de fazer a montagem dele. E ele vai
ainda passar pelo ajuste que a gente já fez, que são das arruelas, mas elas ainda não está na hora de colocar. Então vai ficar para um passo mais à frente. Então aqui a gente já conseguiu acertar o virabrequim, colocar as bielas, está tudo certo. Já conferido, reconferido. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai preparar a bronzina do comando, os tuchos e colar as metades do motor. Então é um motor bem simples de fazer, não precisa de grandes ferramental, com um pouco de tato e contando com a ajuda de uma retífica boa você consegue ter êxito. Então a parte mais difícil continua sendo ainda essas bronzinas, porque elas não tem como você saber se está lá embaixo ou não, na posição do pino. Mas aí, observando aqui, você tem certeza que ela não está levantada. Significa que os pinos estão na posição certinha. Essa é a parte mais difícil desse motor. Fora isso daí, o restante tudo é mais fácil. Se todas as bronzinas seguissem essa ideia da do meio aqui, que ela é separada, para montar esse motor seria ainda mais fácil. Mas, como não é, então é desse jeito que é feito. Agora eu tenho que preparar a bronzina do comando junto com os tuchos. E aí então vamos fazer a colagem do motor. Então, esse vídeo aqui eu vou parar ele agora. A gente continua num próximo vídeo porque eu tenho que lixar a bronzina que vai aqui. Então é melhor mostrar isso aí já no lugar num próximo vídeo. Como vocês já podem ter percebido, eu uso o mínimo de óleo para montar o motor, porque não está na hora dele ser lubrificado. Eu uso só o mínimo. Se observar aqui, vê que é só uma gordurinha, coisa mínima mesmo. Porque senão eu estou montando o motor, aí vira aquela meleca toda aí e eu não quero isso. Até porque aqui a gente usa cola. Cola e óleo não dá certo. Então, neste primeiro momento é o mínimo. Como aqui é a parte de cima do motor, então a gente tem a marcaçãozinha aqui. Temos essa. Temos aquela que eu fiz, uns cortinhos, 2 cortinhos. E aqui a gente tem aqui também. Ou seja, o virabrequim está montado de forma correta, obedecendo os critérios da montagem. Então aqui já está praticamente o que eu diria que é a pior parte, já está pronta. Aí depois a gente vai fazer a colagem do motor e rodar ele. Ele tem que rodar livre, se ele rodar pesado aí complicou. Então aqui ele tem que girar com essa mesma facilidade que nós temos aqui do que quando você apertar, se ele travar, aí a gente tem um problema. Por enquanto, é isso aí. O virabrequim, ele trabalha para frente, ou melhor, ele trabalha recuado para trás, nessa posição. Depois com os calços, vai ser puxado o virabrequim para cá. Então ele vai ficar trabalhando nessa posição. Então vai ter uma folga aqui, a engrenagem paralela e aqui também. Nessa posição, o virabrequim fica mais fácil de virar do que quando ele está mais para frente. Então tem a posição também para você poder girar ele mais fácil. Senão depois você fica, tá pesado e tal. Então ele vai girar aqui, que é o correto dele. Com a mão só eu não vou conseguir mostrar, mas é assim que é a posição de trabalho dele. O virabrequim avançado para o lado do volante do motor. E aqui vai ficar assim. Então agora a gente está se encaminhando para o final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma até aqui. E até um próximo vídeo.